Olá, graça e paz, tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição no projeto Auxílio ao Mestre. Estamos iniciando o último trimestre de 2018 e nesse trimestre nós estaremos estudando as parábolas de Jesus. E a lição de hoje é a primeira lição, lição de número 1, parábola, uma lição para a vida. Nós iremos analisar as parábolas de Jesus e compreender o que ele estava nos ensinando através desse recurso didático e pedagógico, que a partir do cotidiano, da cultura, do dia a dia do povo judeu, dos seus usos e costumes, Jesus tirava lições maravilhosas para que as pessoas pudessem compreender as verdades do reino de Deus. Amém? Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição. O que é parábola? Nesse primeiro tópico, nós vamos nos deter sobre o que é parábola. Nós ouvimos muitas parábolas de Jesus, mas nesse tópico nós queremos falar propriamente o que é uma parábola. Quais são as suas características, o seu objetivo, o seu conteúdo. Tá claro aqui? Vamos então ao subtópico de número 1 da nossa lição. Conceito. Literalmente significa comparação. É se valer da observação do cotidiano da vida das pessoas e, a partir dela, conduzir os ouvintes a uma compreensão mais simples das verdades espirituais. Jesus se valeu das parábolas para falar das coisas espirituais às pessoas simples de sua época e levá-las a uma tomada de decisão. Então, a parábola, propriamente dita, são vários conceitos, mas o mais apropriado para nós entendermos aqui seria comparação. Imagina, Jesus ele é o Criador do universo, ele é Deus, um saber inigualável. Então, como ele falaria aos homens acerca das verdades espirituais, acerca do céu, do inferno, do juízo, da vigilância, da pureza, da santidade? Então, ele observando o cotidiano do dia a dia das pessoas, ele estabeleceu de uma forma didática e pedagógica, em termos de comparação, para que as pessoas pudessem compreender, a partir da sua realidade de vida, uma verdade divina e espiritual. E as parábolas tinham como objetivo levar as pessoas simples, humildes, de coração quebrantado, a uma reflexão e uma tomada de decisão. Nivelando-se aos mais simples. Jesus era detentor de um conhecimento e saber que estava fora do alcance do mais sábio dos homens. Ele nos ensina, através das parábolas, que é preciso alinhar ou nivelar o saber ao ponto de entendimento das pessoas. De quase nada aproveita um saber elevado se este não puder ser comunicado de forma simples e objetiva aos ouvintes. Eu uso esse termo aqui, nivelando-se aos mais simples. Imagina que Jesus, ele é o próprio Deus e ele vai falar ao homem. Imagina um ser infinito com saber infinito falando com seres limitados, ainda mais dentro de uma cultura
que era uma cultura de homens e mulheres que trabalhavam na terra com gado, eram pescadores, eram pessoas, na sua maioria absoluta, pessoas simples. Então, o saber de Jesus era tão elevado que ele se valeu de uma metodologia ou de um elemento de pedagogia que ele descia ao nível das pessoas. Eis que o semeador saiu a semear. Ele estava falando para os homens do campo. Ele fala sobre as virgens loucas e as virgens prudentes, porque aquilo fazia parte da cultura do povo de Israel. E ele usa esses elementos na parábola para nivelar, ou seja, em vez dele trazer as pessoas até o conhecimento elevado dele, ele trouxe o conhecimento dele até o nível de entendimento das pessoas. Você que é professor da escola bíblica dominical, eu tenho a opinião de que o que é mais importante não é o quanto você sabe. Nós podemos ter toda uma enciclopédia, versículos na cabeça, comentários, todo um arcabouço de conhecimento, mas o desafio é você nivelar o seu conhecimento e falar numa linguagem que as pessoas consigam alcançar, absorver o que você tem para dizer. Aí eu faço essa colocação, que de quase nada aproveita um saber elevado. Há pessoas que sabem muito, porém têm dificuldade de se fazer entendido. E há pessoas que não conhecem tanto, mas o pouco que conhece, ele consegue se fazer entendido. As parábolas de Jesus, ela nos ensina isso, que tão importante como o conhecimento adquirido é a forma de transmitir esse conhecimento. Amém? Jesus se valeu das parábolas. Distinção entre a parábola e outras figuras de linguagem. A Bíblia se vale de várias figuras de linguagem para comunicar uma verdade. A parábola se destaca por ilustrar verdades por meio de símbolos e elementos conhecidos dos ouvintes. O semeador é o pregador. O trigo e o joio são os crentes verdadeiros e os falsos. O filho pródigo é aquele que se volta para o pai de forma plena. Então nós precisamos, por que a parábola ela difere das outras figuras de linguagem adotadas na Bíblia? Porque a parábola ela parte de um elemento conhecido dos ouvintes. Quando Jesus fala, por exemplo, o trigo e o joio, todo mundo naquela época conhecia o que era um trigo e o que era o joio. Quando ele fala que o semeador saiu a semear, o semeador é o pregador, o trigo é o crente verdadeiro, fiel, e o joio, a pessoa deduz que é aquele que é infiel, que está na casa de Deus, mas não é. Ele usa também a parábola do filho pródigo, que tipifica aquele pecador que se volta de forma plena para Deus. Então a parábola ela tem uma característica que os elementos contidos na parábola, eles são conhecidos dos ouvintes, fazem parte do cotidiano, da cultura, do dia a dia das pessoas. Isto é o que distingue, em parte, a parábola dos outros elementos que a Bíblia usa de figuras de linguagem. Vamos prosseguir na nossa lição. Aplicação de uma parábola. Para se compreender uma parábola, faz-se necessário entender o seu contexto ou em quais circunstâncias ela foi proferida. Outro sim, é preciso avaliar seus ouvintes, se estes se mostravam quebrantados ou não. A mesma parábola que abria o entendimento dos mais simples e humildes, cegava os arrogantes e altivos ante as verdades do reino de Deus. Aí você observa como se dá a aplicação de uma parábola. Jesus ele falava por parábola
Por qual razão? Primeiro, as pessoas mais simples, humildes, que se mostravam recíprocas para com a palavra de Deus, elas conseguiam entender o que Jesus estava dizendo. Em contrapartida, aqueles que se mostravam arrogantes, soberbos, cheios de si, confiados na sua autojustificação, eles não conseguiam entender as parábolas de Jesus. Então, para entender uma parábola, é necessário você entender e compreender qual foi o contexto em que Jesus estava proferindo aquela parábola. E avaliar também quais as pessoas a quem ele estava dirigindo a parábola. Eram aos camponeses ou eram os saduceus, fariseus, os doutores da lei? Então, para cada tipo de público, Jesus ele adotava uma parábola. Os humildes e quebrantados conseguiam compreender. Agora, os donos da razão, cheios do si, eles não conseguiam compreender as parábolas de Jesus. O sol, o barro e a cera. Ao proferir a parábola do semeador, Jesus estava diante de homens e mulheres simples, cujos corações eram quebrantados. Ao ser confrontado pelos saduceus e os escribas, Jesus se referiu a eles como sepulcros caiados, cuja aparência de piedade não condizia com a podridão de seus caráteres. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Aí eu uso essa analogia, o sol, o barro e a cera. Quando Jesus ele se deparava com pessoas simples e humildes, por exemplo, a parábola do semeador, ele fala, eis que o semeador saiu a semear. Então aquelas pessoas conseguiam compreender. Ele disse para Pedro numa linguagem bem de pescador, venha após mim, eu vou fazer de você pescador de almas, pescador de homens. Então Jesus falou numa linguagem que ele entendia. Agora, quando Jesus ele era confrontado pelos saduceus, os escribas e os doutores da lei, ele proferia parábolas que eles não conseguiam compreender. Tá certo, meu querido? Então, Jesus se referiu a esse grupo, por exemplo, de homens arrogantes, soberbos, presunçosos, como sepulcros caiados, que tinham aparência de piedade, mas por dentro deles era apenas podridão. Então, observa que o mesmo sol, o sol da justiça, que é Jesus, o mesmo sol que amolece a cera, ele endurece o barro. As reações são diferentes diante de uma mesma verdade. Não pode-se dizer que Jesus condenou e sentenciou essas pessoas. Na verdade, elas tiveram reações diferentes ao mesmo fenômeno, a uma mesma verdade. Diante do sol, alguns se derretem e se quebrantam, mas outros, diante do sol da justiça, diante da verdade, eles endurecem os corações, tapam os ouvidos, fecham os olhos para que não possam ver, ouvir e serem curados, libertos, transformados e salvos. Então não se pode colocar a culpa no sol. Amém? Vamos prosseguir na nossa lição. Tópico 2. Contexto social e literário. Para se compreender a parábola, nós precisamos também avaliar o contexto social e o estilo literário, o contexto literário no qual ela foi escrita. Então, nesse tópico, nós vamos analisar a importância de levar em consideração a cultura, os hábitos, as práticas do dia a dia do povo judeu dos dias de Jesus. Porque não é possível você compreender a parábola na sua totalidade a partir da minha cultura, a partir da nossa realidade de vida. Precisamos compreender os costumes e por que Jesus falava de determinadas formas, a partir da cultura judaica. Galileia no
tempo de Jesus. Jesus cresceu em meio a uma região próspera. Ali existiam muitos pescadores, agricultores e pecuaristas. A rota comercial com Roma era muito intensa. Nesta região existiam pessoas muito ricas, cultas e também pessoas simples e pobres. As parábolas de Jesus surtiu efeitos positivos na vida de pescadores como Pedro, de igual forma na vida de Mateus, ou publicano. Observa, o contexto da Galileia. Galileia era uma região próspera, era uma região que possuía o mar da Galileia, água doce, havia várias companhias de pesca, das quais Pedro, Tiago e João também, eles eram pescadores, não eram qualquer pescadores. Segundo alguns teólogos, eles possuíam uma empresa, uma companhia de pesca. Então, essa região também era uma região que tinha pessoas muito ricas, abastadas. Nós vamos ver Jesus com os publicanos, que eles eram homens abastados, ricos, eram funcionários da Receita Federal, contextualizando nos nossos dias, mas também era um lugar de pessoas simples, humildes e pobres, pessoas que trabalhavam no campo. Então nós vemos as parábolas de Jesus, elas surtiu efeito na vida de pessoas simples como Pedro, Tiago e João, que eram pescadores, mas também ela surtiu efeito no coração de Mateus, que em algum texto é chamado de Levi. Ele era publicano, era uma pessoa culta. Nós vamos ver, por exemplo, Nicodemos, que foi ter com Jesus. Então, as parábolas de Jesus, elas não faziam distinção entre classe social, cultura, ricos e pobres. Aquela mensagem, ela tinha o poder para alcançar a todos. Jerusalém no tempo de Jesus. A maioria do povo esperava pela vinda do Messias prometido. Eles acreditavam que seriam libertos do poderio romano. Toda a expectativa do povo era meramente política e material. Em sua primeira vinda, Jesus tinha como objetivo maior introduzir o reino de Deus no coração do pecador arrependido. Ao seu ver, o pecado era a pior escravidão. Observa Jerusalém no tempo de Jesus. Muitos aguardavam, a maioria aguardava a promessa do libertador, do Messias, do Cristo, aquele que viria para libertar o povo. E é nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção, que as expectativas do povo em relação ao Messias, ao Cristo, ao libertador que viria, eram expectativas de libertá-los do poderio romano, do Império Romano. Então era toda uma expectativa de cunho político e material. Agora, Jesus, quando ele veio, tomou a forma humana na sua primeira vinda, ele não tinha como objetivo entrar em Jerusalém como chefe de Estado, porque ele não veio para libertar o povo de Israel do poderio do Império Romano. Ele veio para libertar o homem da pior da escravidão, que é a escravidão do pecado, porque o povo poderia ser próspero financeiramente, materialmente, como já foram no passado, no tempo do rei Salomão, mas escravos do pecado. Então Jesus ele tinha como objetivo, na sua primeira vinda, introduzir o reino de Deus no coração do pecador arrependido. Esta é uma das razões pelas quais muitos judeus se decepcionaram quando Jesus entrou em Jerusalém montado no lombo de um jumento, e não num cavalo árabe, um cavalo de raça, um cavalo de porte de guerra. Ele entrou montado no lombo de um jumento. Enquanto colocaram na cruz Jesus Nazareno, o rei dos judeus, muitos ficaram inquietos, não ficaram insatisfeitos, porque ele não veio para estabelecer o seu reino, literalmente como regente,
governo político, ele o fará durante o milênio. Na sua primeira vinda, guarda isso, ele teve como objetivo reinar primeiro no coração dos homens, porque o lugar onde Jesus deseja reinar é no meu coração e é no seu coração. E a pior escravidão não é a escravidão financeira, não é a escravidão da enfermidade, das doenças. A pior escravidão, meu querido, é a escravidão do pecado. Falsas expectativas acerca do Evangelho. Semelhante ao povo de Israel da época de Jesus, hoje muitos anelam por um libertador das dívidas, da pobreza e da miséria material. Se valendo do nome de Jesus e com objetivos meramente mercantilistas, muitos prometem o que nem Deus prometeu. Prega-se um falso evangelho destituído da cruz, da pureza de caráter e do abandono do pecado. Observe o contexto fazendo uma análise da Jerusalém dos tempos de Jesus para o nosso contexto no qual estamos inseridos. Se naquela ocasião, em Jerusalém, eles esperavam um libertador que lhe resolvesse os problemas de ordem política e de ordem social, financeira, hoje há muitos que querem um libertador, mas um libertador e salvador das dívidas, libertador salvador da miséria, da pobreza social, financeira e material. Agora, o que eu quero chamar a atenção, que há muitos pastores, pregadores, preletores internacionais que prometem coisas que nem Deus prometeu. Se eles se valem do nome de Jesus com objetivos única e exclusivamente mercantilistas. Dá isso que Jesus vai te dar casa. Venha dar o seu melhor que ele vai fazer o sobrenatural na sua vida, meu querido. Vamos falar uma coisa, eu creio que há ocasiões que Deus opera assim o sobrenatural na vida financeira, nós devemos dar para Ele o melhor. Agora, eu não posso ser inocente de acreditar em pseudos pregadores, pseudos neopentecostais que apregou somente a prosperidade. Tem gente campanha vendendo terreno no céu, vendendo kit de beleza da rainha Esther. Então usam o nome de Jesus para construir verdadeiros impérios, patrimônios. E o nome de Jesus é usado somente para angariar dinheiros e recursos, uma verdadeira lavagem de dinheiro. E os fiéis dão tudo, porque eles prometem coisas que nem Deus prometeu. Deus não promete céu para pecador. Deus não promete prosperidade para quem rouba ali os dízimos ou as ofertas. Deus não promete, meu querido, a salvação e o céu para aquele que vive no pecado. Então prega-se muitas vezes um falso evangelho, que não é o evangelho da cruz, não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho do Calvário, é o evangelho destituído da cruz, da pureza de caráter, porque evangelho é pureza de caráter, passa por a transformação. Eu fazia, não faço mais. Eu era e não sou mais. A essência do evangelho é mudança de vida e abandono de pecado. Amém? Quero deixar um texto bíblico, 2 textos para fundamentar o que nós estamos afirmando. Me acompanhe. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Gálatas capítulo 1, verso 18. Nesses 2 textos que nós analisamos, no primeiro Jesus fala, arrependei-vos e crede no Evangelho.
Não é possível acreditar no evangelho só da prosperidade, no evangelho só da cura, o evangelho só do milagre, o evangelho só da bênção. É preciso primeiro acreditar no evangelho do arrependimento e abandono do pecado. Lugares que pregam somente a riqueza, somente a prosperidade, somente a cura e a bênção material e não prega o arrependimento, esse aí, meu querido, não é o evangelho de Cristo. Outra coisa que Paulo afirma, que ainda que ele mesmo ou um anjo que veio do céu vos anuncie outro evangelho além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Por que Paulo está dizendo outro evangelho? Porque existe imitação, meu querido. Existe imitação, um evangelho que não passa pelo Calvário, um evangelho que não passa pela dificuldade, um evangelho que não passa pelo abandono do pecado, um evangelho que não passa por mudança de vida, novidade de vida, um evangelho que não evidencia o fruto do Espírito. Então há vários evangelhos sendo pregados aí. Eu não questiono a salvação dos ouvintes, mas eu questiono a intenção de quem está transmitindo esse evangelho. Meu querido, o evangelho é arrependimento. Se não houver um arrependimento genuíno, verdadeiro, eu sinto muito dizer, você é membro de uma igreja, você pode cantar na igreja, você pode ter carteirinha de membro, mas se você não passou pelo arrependimento, o abandono do pecado e ser uma nova criatura, você é apenas crente e membro da instituição. O seu nome não está escrito no livro da vida. Temos que passar pelo caminho do arrependimento. Amém? Texto literário, os evangelhos. Mateus apresenta Jesus como o rei, filho de Davi. Marcos o descreve como o servo que veio para servir. Lucas o descreve como um homem perfeito. João o retrata como o Filho de Deus. Cada escritor foi divinamente inspirado por Deus. Há que se destacar que nenhum dos escritores teve uma maior ou menor inspiração divina. Quando nós olhamos o contexto literário, quem escreveu? Foi homens. Mateus era publicano, cobrador de impostos. Esse era discípulo de Jesus. Marcos, ele não era discípulo de Jesus, ele foi influenciado pelo ministério de Pedro, segundo alguns teólogos, era João Marcos, sobrinho de Barnabé. Lucas, ele também não andou com Jesus. Ele descreve o Jesus, o homem perfeito, enquanto que Marcos descreve Jesus como o servo, aquele que veio para servir. Mateus o apresenta como o rei. Ele já introduz a genealogia de Jesus. Então nós temos que entender o estilo literário. Já João o retrata como o Filho de Deus. João, dentre todos os 4 evangelhos, é o que mais apresenta a natureza divina de Jesus como o Filho de Deus. Então nós observamos que cada escritor dos evangelhos, ele escreveu de uma forma muito peculiar. Os 3 primeiros são tidos como evangelhos sinópticos, porque eles são para ler em conjunto, são muito parecidos um com o outro, os fatos, os acontecimentos. O evangelho de João, ele se destaca porque ele apresenta Jesus como o Filho de Deus. Tá claro, querido? Então aí você precisa compreender o seguinte, que todos esses escritores foram inspirados por Deus. E João não foi mais inspirado que Mateus, Lucas não foi mais inspirado que Marcos. Todos tiveram de Deus a inspiração para escrever o Evangelho. Tópico 3. Como ler uma parábola? Agora nós vamos, nesse tópico, falar da nossa postura ao ler uma parábola. As pessoas às vezes leem uma parábola, mas esquecem de levar em consideração o contexto histórico, a cultura daquela época,
quais eram os hábitos daquelas pessoas e acabam trazendo doutrinas e interpretações que beiram a heresia, tá bom, meu querido? Da mesma raiz que se extrai o remédio, também se extrai o veneno. A diferença está na dosagem e na intenção de quem está manipulando a raiz. Aqui no caso, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, as parábolas de Jesus. Vamos lá então, como ler uma parábola, como compreender uma parábola. Subtópico de número 1. Entendendo a narrativa como a síntese das experiências cotidianas. As parábolas de Jesus tinham como contexto as várias facetas da realidade da sociedade de sua época. Para melhor entendê-las, faz-se necessário compreender os hábitos, a cultura e o estilo de vida dos grupos sociais em Israel. Querer interpretar uma parábola a partir da nossa realidade pode se configurar em um erro. Então eu tenho que compreender. Quando eu me deparo com uma parábola, eu tenho que entender que o contexto no qual ela foi escrita é a partir da realidade, das experiências cotidianas do povo judeu daquela época. Por exemplo, o casamento, onde ele fala as virgens loucas e as virgens prudentes. Porque a mulher, quando ia se casar, havia todo um preparativo, um ritual. Então, meu querido, nós precisamos entender esse contexto cultural para não tirarmos conclusões equivocadas, estabelecermos doutrinas. Então, faz-se necessário, há várias literaturas maravilhosas acerca de hábitos e a cultura do povo de Israel. Por que Jesus proferiu determinada parábola? A partir daquele contexto, daquela realidade cotidiana. Amém? O perigo é que eu querer interpretar uma parábola a partir da minha realidade, a partir da minha cultura, a partir da minha visão, a partir da minha cosmovisão de mundo, meu querido. Então, é um perigo, porque eu estou olhando aquela parábola sob a ótica do homem do século 21. Tá bom, meu querido? Então, eu tenho que entender o contexto. Então, daí a importância de aprofundar um pouco mais para não fazermos afirmações equivocadas, porque aí nós vamos incorrer no risco de cometer alguma heresia concernente às doutrinas bíblicas. Contextualização do Evangelho. Se estivesse em nossos dias, Jesus faria parábolas acerca da internet, Facebook, WhatsApp, da culinária, dos planos de saúde, das cirurgias estéticas, do futebol, da economia e tantas outras questões que fazem parte da nossa cultura e viver diário. Então, entenda o que é a parábola. Por exemplo, se fosse nos nossos dias, Jesus faria parábolas a partir, por exemplo, da internet e do Facebook. Então, ele se valeria daquilo que faz parte do nosso cotidiano. Da culinária, por exemplo, se Jesus fosse lá pregar para os gaúchos, com certeza, talvez ele falaria do chimarrão. Se ele fosse pregar lá para os baianos, ele falaria do acarajé e do vatapá. E eu já comi acarajé e o trem é bom. Se fosse aqui em Minas, Jesus talvez falaria uma parábola acerca do pãozinho de queijo. Então Jesus ele conseguia absorver aquela cultura, porque ele falava com conhecimento, porque ele conviveu com ali, ele conhecia aquela realidade. Ele falaria também do futebol. Ah, irmão, mas o futebol é do diabo. Quem disse que futebol é do diabo? Conheço um missionário que foi para a Albânia, e lá chegando, ele queria falar de Jesus e ninguém ouvia-o. Ele queria falar de Jesus e ninguém sabia quem era Jesus, nem queria falar, saber ouvir de Jesus.
Aí ele começou a falar de Ronaldo, Rivaldo, Romário. Aí os albaneses da época, eles se interessaram, saber, você conhece o Ronaldo? Você conhece Romário? Aí ele atraiu a atenção dos albaneses, porque ele começou a falar do futebol. Ele falou, olha, eu conheço eles, é amigos seus? Eu falei, não, eu conheço eles lá porque eu vi na televisão, jogam muito. Mas agora, lá no Brasil, tem algo melhor do que Romário, Bebeto, do que Ronaldinho, do que Romário. Quem é o melhor? Quem é o melhor? Ele falou, olha, Jesus. A partir dali, ele abriu a porta para pregar o evangelho. E hoje, para a glória de Deus, esta obra cresceu e tem enviado missionários da Albânia. A igreja albanesa hoje é uma igreja independente, a partir da visão do trabalho realizado por homens de Deus que procuraram encontrar na cultura. Muitas dificuldades que o missionário tem é encontrar na cultura uma oportunidade de contextualizar a mensagem do Evangelho. Então, se Jesus estivesse hoje, ele falaria com certeza das cirurgias estéticas, de economia, de política, ele falaria de comida, ele falaria de assuntos do nosso cotidiano, traduzindo, por exemplo, um texto bíblico. Então, lá no Salmista, guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Talvez Jesus diria hoje, guarda o teu smartphone quando entrar na casa do Senhor. Então, esta era a riqueza da parábola, porque Jesus pegava fatos do cotidiano, do dia a dia das pessoas, e ali ele fazia uma aplicação de uma verdade espiritual. Tá bom, meu amado? Por exemplo, Facebook, WhatsApp, internet. Você só consegue entrar se você tiver bônus de internet, se você tiver um pré-pago ou um pós-pago. Jesus faria parábolas maravilhosas a partir dos planos e pacotes de internet. Fala de reserva, quem precisa ter reserva de oração, precisa estar conectado com Deus. Meu querido, Jesus faria parábolas maravilhosas a partir da nossa realidade de vida. Procurar as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus no contexto literário. As parábolas de Jesus possuem elementos que são bem compreendidos e outros que não são tão claros assim. O importante é compreender a mensagem num todo, o que ela quer dizer e quais suas implicações concernentes ao mundo espiritual e o mundo físico. Toda parábola traz lições de arrependimento e mudança de vida. Quando eu me deparo com uma parábola, eu preciso compreender o seguinte, que há declarações ali que elas são muito explícitas. O que é explícito? É aquilo que está à vista, você consegue captar, compreender claramente, logo no começo. Eis que o semeador saiu a semear. Então a semente é a palavra e o solo é o coração dos homens. As aves rapinas são ações malignas, os espinhos são as dificuldades. Então ali nós conseguimos juntar os elementos e compreender. Porém, há parábolas também que a compreensão dela, o sentido dela está implícito, ou seja, ele não está tão claro. Então, há parábolas que eu tenho que tomar cuidado para compreender o que ela quer dizer, mas o importante não é nós nos atermos tanto às minúcias dos detalhes. Bom que nós conseguíssemos chegar a esse nível. Mas a síntese das parábolas de Jesus é não conduzir o homem, o ouvinte, ao arrependimento, uma reflexão e uma mudança de vida. Tá bom, meu querido? Talvez você não seja expert na tradução de todas as parábolas, mas você sabe quando ele está falando de pureza, quando ele está falando de estar cheio do Espírito Santo. As virgens loucas estavam de vestidos brancos, mas faltava o azeite. Ali fala de comunhão.
o mordomo, e ele vai citando várias parábolas. Então ele fala de vigilância, santidade, ele fala de trabalho. Então eu preciso entender o todo da mensagem, não preciso compreender. Agora tem gente que gosta de fazer desentendido. Ele procura as partes mais complicadas da Bíblia e das parábolas para justificar a opção pelo pecado. Tá bom, meu querido? Não é difícil. Alguns questionam a veracidade da Bíblia, a autenticidade da Bíblia. Mas por que não questiona, por exemplo, a veracidade, a autenticidade, por exemplo, da ideologia de gênero? Então, meu querido, há pessoas que usam de pretexto para não obedecer a Deus, querem viver uma vida imoral, querem viver uma vida no pecado e usam ainda textos na Bíblia para fundamentar aquela vida vergonhosa. E a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela fala: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Essa é a mensagem da Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Então nós estamos passando uma fase de preparação, porque eu e você e teremos um dia de nos apresentar diante deste Deus. Subtópico de número 3. Identificar a aplicação prática da parábola. Toda parábola proferida por Jesus tinha como objetivo levar as pessoas a uma mudança de postura, uma reflexão acerca de si mesma, das pessoas e do mundo. Ele desafiava a todos os ouvintes a saírem do campo das teorias e partirem para o campo da prática, onde as mudanças ocorrem. A aplicação da parábola é isso, meu amado. Jesus não falava parábolas simplesmente por falar. Todas as parábolas dele tinham um cunho de verdades espirituais, de reflexão. Aquela mulher que perdeu as dracmas, ela diligentemente procurou aquela dracma até achar. Então, eles tinham objetivo. As parábolas de Jesus, elas tinham um cunho de reflexão, avaliação de si mesmo, das pessoas e do mundo, meu querido. E as parábolas de Jesus, quando ele as proferia, ela tinha objetivo, elas desafiavam os ouvintes a saírem do campo das teorias e partirem para o campo da prática. Há pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não conseguem viver a Bíblia. E há pessoas que conhecem o Salmo 23, o Salmo 91, não é doutor em teologia, mas o pouco que ele entende de Bíblia, ele vive. Há irmãs que não fizeram teologia em Pindamonhangaba, mas têm vida com Deus, vida de pureza, de santidade, de retidão. E há outros que têm um vasto conhecimento de hermenêutica, exegese, oratória, escatologia, mas ficam somente no campo das teorias e não no campo da prática. As parábolas de Jesus, elas tinham como objetivo desafiar aqueles religiosos, aos judeus da sua época, a deixarem de serem teólogos teóricos para serem homens e mulheres adoradores autênticos, que viviam a pureza, a santidade e a novidade de vida. Está claro aqui, meu querido? Nesta ocasião, eu quero agradecer a todos aqueles que têm me ajudado em oração em face do momento difícil que eu estou atravessando. Eu já tenho vindo aqui pedindo oração pela minha saúde, porque eu tenho enfrentado muitos problemas de saúde, também de ordem financeira por estar desempregado, e recentemente a minha esposa sofreu um AVC hemorrágico e está hospitalizada. Eu vou sair agora, vou lá para o hospital onde ela está, que eu estou dormindo com ela, e a cirurgia está marcada para a próxima segunda-feira, 1º de outubro. Está marcada a cirurgia. Há, segundo o parecer médico, a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Eu confesso aos amados irmãos que eu não gostaria, não desejaria e nem quero que ela passe por esta cirurgia,
porque são muitos os perigos que envolvem uma cirurgia. Mas eu quero pedir a você, em nome de Jesus, me adote nas suas orações. Me tome como um filho seu. Eu faço esse trabalho de coração, com paixão. Eu confesso que eu não acreditava que eu estaria fazendo essa aula de hoje. Foi com muita dificuldade, com muita dor. Ontem, quando eu tive o parecer do médico, eu e minha sogra, acerca da necessidade da cirurgia, os riscos do pós-operatório na cirurgia, eu chorei muito. O mundo desabou, eu não sou super crente, eu sou uma pessoa comum como você, que chora, que tem seus momentos de fragilidade. O próprio Jesus disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Mas todavia que não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu coloco a minha esposa, a vida dela, a cirurgia, tudo diante do meu Senhor. Ele pode mudar esse quadro, Ele pode mudar esta realidade, a minha situação e o momento que eu estou passando. Eu conto com o seu apoio, eu agradeço imensamente todos que têm mandado mensagem pelo WhatsApp. Esse slide que eu usei, eu estou disponibilizando para todos usarem. Você pode me procurar via WhatsApp, eu vou enviar para você. Eu estou fazendo um cadastro com todas as pessoas que me pedem. Eu não tenho grupo onde as pessoas conversam, dialogam entre si, eu apenas encaminho a partir do cadastro, porque eu não faço grupos de WhatsApp, porque eu já tive experiência muito desagradável de pessoas que não têm muita sabedoria para expor opinião em grupos. Então, para não gerar problemas e dificuldades, eu prefiro encaminhar para você e não formalizar um grupo propriamente dito no WhatsApp. Mas você me procurando, eu vou enviar para você esse slide. Peço a sua compreensão, talvez eu estou tendo dificuldade até para ministrar essas lições, porque só estou aqui de pé pela graça, a bondade e a misericórdia de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a Tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dadas a Ti. Ensina-nos a compreender as riquezas da Tua palavra, das parábolas que fala de pureza, de santidade, de vigilância, de serviço, de trabalho, as parábolas que falam do azeite, da unção do Espírito Santo. Ensina-nos a andar em novidade de vida. Deus, nós queremos viver o Evangelho autêntico, verdadeiro. Não queremos ser levados por ventos de doutrina. Guarda teu povo, santifica a tua igreja, santifica teu servo, tua serva e prepara-nos, ó Pai, para encontrarmos-nos com o Senhor quando o Senhor tocar aquela trombeta. Nós queremos ter a nossa vida transformada. Meu Deus, abençoe cada professor e cada professora. Assim te agradecemos por tudo no nome do Senhor Jesus. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu te aguardo na próxima lição. Se Deus me der força, graça, para superar essas dificuldades, e se não houver o arrebatamento, porque em caso de arrebatamento, a minha esposa ela não vai fazer a cirurgia. O meu Senhor irá tocar essa trombeta e pode ocorrer antes do dia 1º de outubro. Mas se não houver o arrebatamento, eu conto com a sua oração para que Ele me dê força e graça para que eu possa dar continuidade a esse trabalho. Que Deus te abençoe, fique na paz no nome de Jesus.